Todos acharam aí, irmãos? Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Leitura do texto, vamos procedê-la. Diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas cabeças, vamos ter mais um momento de oração? Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos a Ti, Pai, agradecidos por essa manhã, por mais esse dia de vida e por podermos ler a Tua palavra. Nós Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor mesmo, Senhor, fale aos nossos corações e nos ensine esse conteúdo que é tão caro para nós como igreja, que possamos aprender de Ti e colocar em prática nas nossas vidas. Tudo isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos sentar, irmãos? Vamos ficar com a Bíblia aberta aí. Os irmãos estão me ouvindo bem? Tudo certo? Meus irmãos, nós continuamos a nossa caminhada expositiva aqui, trabalhando no mesmo conteúdo. A nossa proposta é podermos responder aquela demanda que temos estabelecido. Sou crente, como devo viver para a glória de Deus? E olhando para a centralidade no que estamos pregando hoje, nós estamos falando sobre casamento. Hoje é o 4º domingo. Sou um crente casado, como devo viver para a glória de Deus? E hoje estamos diante do texto a qual acredito que nós concluímos a nossa caminhada aqui, para que possamos responder um assunto bem pertinente. E esse assunto foi muito discutido essa semana por muitos casados, muitos irmãos, e é um assunto muito caro para a nossa igreja: casamento, a forma como esposo e esposa se relacionam para a glória de Deus. Eu quero, nesse momento, fazer algumas observações e primeiro tentar responder quais são os alvos, quais são os objetivos que nós temos hoje com a pregação. Quero pelo menos 3 objetivos. O primeiro objetivo, meus irmãos, é responder como devemos viver para a glória de Deus. Esse é o objetivo que todo casado deve ter no seu coração. O segundo deles é entender, não de forma exaustiva, mas de forma pontual, como é viver para a glória de Deus dentro do casamento. Porque é isso que Paulo está tratando aqui. Como é viver para a glória de Deus dentro do casamento. Nós temos que ter isso em mente. E um terceiro objetivo, uma terceira resposta é essa: aprender sobre como é sujeição. Existe um problemão dentro da igreja.
As irmãs até pulam para trás quando escutam, quando leem, quando se deparam com esse assunto. As mulheres sejam submissas aos seus maridos. Nós temos que entender biblicamente o que é sujeição, para que hoje nós saiamos daqui tranquilos, as irmãs saiam tranquilas. O que é a sujeição? Como que elas devem se sujeitar ao seu marido? E o amor dentro do casamento. Que os irmãos entendam o que é o amar bíblico. Como que biblicamente os maridos devem amar suas esposas. Então hoje nós vamos tentar responder isso aqui. Eu quero fazer algumas observações sobre o texto e sobre o que nós vamos estar estudando hoje, para que nós tenhamos um conteúdo introdutório. O primeiro deles, eu peço que vocês prestem atenção. O sermão de hoje não é sobre casamento. O sermão de hoje não é sobre casamento. E aí você pode estar se perguntando: uai, pastor, o senhor está falando de casamento. Lemos um texto que é bem típico sobre casamento. E o senhor está falando que não é casamento? Não, não é de casamento. O sermão de hoje, o texto de hoje, é sobre pessoas, e agora prestem atenção, pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo, vivendo a espiritualidade no casamento. Mudou tudo. Nós não estamos falando de casamento por casamento. Nós vamos meditar hoje sobre pessoas que estão cheias do Espírito Santo e que vivem casamento. O sermão de hoje fala sobre sujeição mútua. E aqui mais uma vez Paulo vai trabalhar sobre essa demanda, em que nós encontramos uma igreja em que as pessoas olham para as mulheres e falam assim: vocês devem ser submissas. Paulo não discorda, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, mas da mesma forma que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, deve haver sujeição do marido para a sua esposa. E aqui nós encontramos mais uma vez Paulo colocando paridade no casamento. Homem não é maior do que mulher. Homem não é melhor do que mulher. Homem não manda mais, não tem mais poder, não tem mais autoridade, não tem mais nada do que a mulher. Nós encontramos Paulo nivelando o relacionamento de marido e esposa nos aspectos concernentes desse texto. Marido e esposa se sujeitando. E por último, o sermão de hoje mostra a dependência que os cônjuges têm de Deus para poderem acertar no seu relacionamento. É nítido, irmãos, que nós dependemos de Deus. Como que nós dependemos de Deus? Senão nós não conseguimos acertar como casados. Fica claro pelos nossos relacionamentos. Mas o objeto de marido e esposa, ou seja, aquilo que nós olhamos para que possamos ter um exemplo e um padrão de como viver, é Cristo e a igreja. Deus não está chamando casados para viverem um relacionamento e sem ter nenhum modelo de amostragem. Nós temos um modelo visível. Qual é? Cristo e a igreja. Por isso que fica um pouquinho mais simples a forma que nós devemos viver relacionamento. Olhando para essas coisas, meus queridos, fica nítido, e eu acho que é assertivo dizer isso: o reflexo de um bom casamento é um bom relacionamento com Deus. Pessoas que não têm um bom relacionamento com Deus são pessoas que não têm um bom casamento. É nítido isso. Quando você olha para um casamento que está a bancarrotas, aí você começa a olhar como está o relacionamento dos particulares com Deus. Está trôpego, está cheio de machucaduras, está cheio de erros e cheio de limitações. Conserte o seu relacionamento com Deus, as coisas começam a ficar melhores dentro da sua casa. Antes de nós entrarmos no texto em si, que vai do verso 22 ao verso 33, eu quero olhar com vocês um pouquinho da carta que Paulo escreveu aos Efésios, para que vocês possam entender em que contexto que esse texto que nós lemos se encontra, para que nós possamos entender o que Paulo está tratando. Olha aí na sua Bíblia, abra aí sua Bíblia, no capítulo 1 de Efésios, e você vai estar passando comigo aí página por página, para que a gente possa entender um pouquinho aqui do que é a construção desse livro. Eu separei porque existem algumas divisões do livro de Efésios.
mas é ponto passivo dentro dos estudiosos essa primeira divisão, e é a que nos interessa nesse momento. O livro de Efésios ele é dividido em dois grandes blocos, em duas grandes partes. A primeira parte da divisão do livro de Efésios está aí, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Os três primeiros capítulos. Nesses três primeiros capítulos, Paulo fala da intervenção de Deus na vida do homem, seu chamado, e teoricamente ele explica sobre a verdadeira necessidade de mudança de vida. Esse é o primeiro bloco do livro de Efésios. É Paulo instruindo a igreja e mostrando como aconteceu a intervenção salvífica, como, quando e a forma que aconteceu. Após isso, Paulo fala quais são os propósitos de Deus na vida desse que foi chamado. Quando ele termina ali o capítulo 3, aí ele entra capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Nesse segundo bloco, Paulo aplica em práticas de vida aquilo que ele instruiu nos primeiros 3 capítulos. É mais ou menos assim, irmãos. Paulo chega para esses irmãos e fala assim: vocês entenderam o que eu ensinei nos 3 primeiros capítulos? É como se eles respondessem: entendemos, Paulo, foi muito claro. Aí ele fala assim: então tá bom, vocês entenderam? Agora a partir do capítulo 4 nós vamos colocar em prática tudo o que eu ensinei. O que é isso? É metrificar, colocar pontuadamente aquilo que foi instruído. E aqui Paulo começa a falar sobre como se deve falar por aquilo que você deixou de falar, como se deve comportar no trabalho, como se deve se relacionar com os filhos, como se deve se relacionar com as pessoas, o como se deve crer em Deus. Ou seja, Paulo agora aplica como prática de vida aquilo que teoricamente ele explicou nos 3 primeiros capítulos. E aí por isso nós podemos dizer que o livro de Efésios ele é bem semelhante ao livro de 1 Coríntios, porque tanto em Efésios como em 1 Coríntios Paulo vai doutrinar a forma de viver a igreja. Ou seja, como que a igreja deve viver? E aqui está muito claro que doutrinariamente nesses 2 livros nós temos conteúdo vastos. Espero que Deus nos dê graça para que em breve tempo nós possamos fazer como temos feito em alguns livros. Livro de Romanos, estamos nos aproximando de 2 anos na exposição de Romanos. Então o livro de Efésios, o livro de 1 Coríntios são bem semelhantes aqui dessa forma. Tendo esse conhecimento, agora nós podemos olhar de forma mais específica nosso texto. E o nosso texto começa, meus irmãos, no verso 18. Olha aí na Bíblia de vocês, capítulo 5, verso 18. Capítulo 5, verso 18. E olha que interessante. Você vai perceber que a ênfase da mudança de vida, colocando em prática aquilo que Paulo ensinou nos 3 primeiros capítulos, começa de forma muito detalhada no verso 17 do capítulo 4, e Paulo começa a estabelecer paralelos. Vocês foram isso no passado, vocês devem viver assim hoje, porque vocês estão aprendendo de Cristo. Olha, vocês viveram isso no passado, vocês devem viver isso hoje, porque é assim que vocês estão aprendendo de Cristo. E aí ele vai nessa crescente até nós chegarmos aqui no verso 18. E olha o que ele fala aí no verso 18, meus irmãos: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Esse texto é muito conhecido por nós evangélicos. Aqui Paulo traz uma instrução muito bacana e muito importante, porque ele fala assim: não vos embriagueis. Por quê? Porque na embriaguez, ele usa um termo grego aqui, asotia, é uma vida desenfreada. Essa palavra dissolução, ele fala assim: não viva uma vida desenfreada, pelo contrário, sejam cheios do Espírito Santo. E aí ele começa a dizer e mostrar como que é ser cheio do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que olham para esse texto e entendem que o Espírito Santo está na mesma medida que o vinho, como se fosse algo que nós possuíssemos, como se fosse um objeto que nós nos enchêssemos dele, e a partir de nós pegarmos e nos enchêssemos dele, nós poderíamos ser capazes de fazer qualquer coisa. Pelo contrário,
Paulo está dizendo que o encher-se do Espírito é uma metodologia de vida, é uma forma contrária à vida que os homens viveram no passado. Então agora encher-se do Espírito traz uma vida de exigências pautada pela forma que o Espírito conduz esses crentes. E Paulo, dos versos 19 ao verso 21, ele vai trazer 4 verbos. E esses 4 verbos vão mostrar o que é ser cheio do Espírito Santo. Olha aí na sua Bíblia, verso 19 ao verso 21. Ele começa dizendo lá no verso 19: falando entre vós com salmos. Quem está cheio do Espírito Santo fala um para com o outro com salmos. Aqui parece que nós nos encontramos no hebraísmo. O que é o hebraísmo? É alguém escrevendo no idioma com a mente hebraica. Quando você olha o que é salmos, a concepção de um hebreu, salmos é uma metodologia de vida. É viver salmodiando, louvando ao Senhor através de poesias que estão estabelecidas e que foram inspiradas por Deus. O que Paulo está falando? Quem está cheio do Espírito Santo vive em comunidade, vive como igreja, entoando salmos, tendo uma rotina de salmodiação, de viver a espiritualidade dos salmos. Essa é a primeira característica de quem está cheio do Espírito Santo. A segunda característica de quem está cheio do Espírito Santo ainda está lá no verso 19. Entoando louvores de adoração ao Senhor. Quem está cheio do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, canta louvores, entoa louvores de adoração a Deus, louvores que dizem quem Deus é e o que Deus faz. Essa é uma igreja cheia do Espírito Santo. Não é sem motivo que os louvores conduzem a igreja à adoração. E de forma particular, você percebe que são raros os eventos que isso acontece, mas você percebe que existem determinados momentos que o louvor comunica mensagem salvífica e é suficiente para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que eu estou dizendo? Que através do louvor, Deus comunica a mensagem de salvação. Ou então, através do louvor, Deus anuncia àquele crente informações bíblicas para que ele possa permanecer firme no caminho do Senhor. Posso falar um testemunho que aconteceu comigo? Teve uma época da nossa vida como casal, como família, como igreja, muita decepção, muita coisa, rapaz, mas estava difícil. E nós estávamos indo para uma igreja lá no Riacho Fundo, a igreja do pastor Roberto. Nesse dia eu falei, rapaz, eu não vou continuar nessa caminhada mais não. Nossa, mas está difícil, muito difícil. Os problemas se amontoavam dentro da igreja. E eu lembro que quando nós chegamos ali na igreja do Evangelho Quadrangular, lá no Riacho Fundo 1, pastor Roberto, eles começaram a tocar uma primeira música, e essa música ela falou comigo de uma forma tão profunda, mas tão profunda, que ela me quebrou. Era aquela música que falava assim, aqueles que estão felizes, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Essa daí. Essa música me quebrou naquele dia. Não tem jeito viver essa vida que não seja aos pés do Senhor. Uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela entoa louvores a Deus. Um crente que está cheio do Espírito Santo, ele entoa louvores ao nome de Deus. Terceira característica de quem está cheio do Espírito Santo, verso 20. Olha aí na Bíblia de vocês. Dando sempre graças a Deus. Em tudo, dando sempre graças a Deus. Uma igreja cheia, um crente cheio do Espírito Santo, ele é grato a Deus por tudo. É uma pessoa cheia de gratidão. E por último, e para nós aqui vai ser a cereja do bolo, porque ela vai apontar para nós aonde nós vamos entrar, é a quarta característica, o quarto verbo que Paulo vai falar aqui. A quarta característica de uma igreja, de crentes cheios do Espírito Santo, eles se sujeitam uns aos outros, para a glória de Deus. Prestem atenção nessa palavra, eles se sujeitam uns
aos outros, para a glória de Deus. Qual é a figura de linguagem que essa palavra traz? Ela ensina da seguinte forma: a sujeição é você se colocar no local do outro, no entendimento do que aquele outro precisa da parte de Deus, e você serve a ele. Sujeitar-se é servir ao outro em ato de obediência e servidão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, sujeitam-se uns aos outros. Crentes se sujeitam uns aos outros. E é isso que Paulo está falando. Só que agora, meus irmãos, Paulo vai pegar isso que ele instruiu e vai colocar em prática na parte da sujeição. Como? Aí nós entramos no verso 22. A Bíblia de vocês, olha aí na Bíblia de vocês, toda vez que você chega num novo conteúdo, num novo assunto, você vai encontrar em negrito, centralizado, um título. Não tem aí na Bíblia de vocês? No verso 22, em cima dela está escrito assim: lar cristão, marido e mulher. Aí muitos irmãos param aqui no verso 21 e falam assim: morreu esse assunto aqui, agora Paulo vai falar sobre casamento. Não é bem assim. Paulo termina no verso 21 e agora ele aponta para diante para mostrar como que se manifesta a sujeição de forma prática. Olha aí na Bíblia de vocês, do verso do verso 22 ao verso 33, Paulo vai mostrar o que é a sujeição no casamento. Como que esposa se sujeita a marido e como marido se sujeita à esposa. Da mesma forma, Paulo vai falar no capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, como acontece sujeição entre pais e filhos e pais. Como os pais se manifestam e como os filhos manifestam sujeição. E no mesmo capítulo 6, do verso 5 ao verso 9, vai falar sobre a sujeição entre patrão e empregado. Ou seja, Paulo agora coloca em prática, não de forma exaustiva, porque nós sabemos que ainda existem outros relacionamentos que Paulo não falou, como é se sujeitar um ao outro. E aqui eu quero ver com vocês, irmãos, porque isso é muito importante. Olha só, do verso 22 ao verso 23, esposas se sujeitam aos seus maridos em submissão. Como é que a esposa se sujeita ao seu marido? Submissas. Os maridos se sujeitam às esposas com amor. Qual é o exemplo da sujeição dentro do casamento? As esposas são submissas aos seus maridos. E o marido deve ser sujeito à sua esposa? Sim. Como? Amando sua esposa. Se não houver isso dentro do casamento, nós não entendemos o que é sujeição e não entendemos o que Paulo está falando. E o mais crítico, provavelmente, prestem atenção, provavelmente, esse crente, ele não está cheio do Espírito Santo. Esse crente não está cheio do Espírito Santo. Essa verdade nos chama para um detalhe importantíssimo. Presta atenção nesse detalhe importantíssimo que deve ser verdade na minha vida e na sua vida. Por causa disso tudo que nós falamos, todo relacionamento, todo ambiente e todo lugar que tiver um crente cheio do Espírito Santo, sempre haverá alguém sendo servido. Todo relacionamento, todo ambiente, todo e qualquer local que existir um crente cheio do Espírito Santo, sempre haverão pessoas muito bem servidas, porque o crente, conduzido pelo Espírito Santo, vai entender que ele deve se colocar na situação e no local daquela pessoa, entendendo o que aquela pessoa está passando, para que ele possa servir aquela pessoa de forma que Cristo seja visto. E sabe qual é o pior disso tudo? É percebermos que o número de crentes tem aumentado. Está sim de crente.
mas poucas pessoas estão sendo servidas. Não estão se produzindo crentes que tenham certeza de sujeição. O que aparece nos dias de hoje são crentes que têm a certeza de expectativas. Eu tenho que ser servido. Sabe o que isso significa, irmãos? Sabem? Tristemente, sabe o que isso significa? Que nós estamos numa geração de crentes que não são cheios do Espírito Santo. Tristemente, nós estamos numa geração que sequer as pessoas são a habitação do Espírito Santo. E uma triste realidade disso é olhar para os nossos casamentos, em que esposo olha para a esposa e diz assim: me sirva. Você está aqui para me servir. E que esposa olha para esposo e diz: me sirva. Você está aqui para me servir. As famílias, os casamentos demonstram que nos lares as pessoas não estão cheias do Espírito Santo. Como que seria o contrário? Esposa, como é que eu devo te servir? Como é que eu devo auxiliar você para você viver melhor? Para você glorificar a Deus? Para o seu relacionamento com Deus ser mais profundo? Da mesma forma, esposa para com esposo. Esposo, como é que eu tenho que fazer para servir o Senhor, servir você, para que você viva melhor para a glória de Deus? Isso traz uma conotação de pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é se preocupar menos consigo mesmo e tentar alcançar ao máximo o próximo. É isso que Paulo está falando, é isso que Paulo está ensinando, e é isso que Paulo está ministrando. E agora nós vamos entrar nos pormenores. Olha aí, nós temos alguns ditos perigosos que cercam esse texto e cercam a Bíblia como um todo, e principalmente Paulo. As místicas sobre um Paulo machista. Quando você olha para o pouco que nós andamos, não tem espaço para falar que Paulo é machista. Ah, mas Paulo é machista. Paulo coloca muito peso sobre as mulheres. O peso sobre as mulheres é muito grande. Para os homens é muito mais fácil. Paulo pesou muito, é muito injusto. É uma mística que não tem nada a ver. E uma outra coisa que se tornou um problemão dentro da igreja evangélica: amor, ele é sentimento ou é ação? Amar é sentir o ardor da paixão ou amar é viver? Nós temos batido cabeça por causa disso aqui. Vamos olhar para o texto, para que o texto possa nos ajudar em relação a isso aqui? Olha aí, agora de forma concentrada do verso 22 ao verso 33, nós temos que primeiro olhar aqui a divisão do texto. Olha que interessante. Paulo, dos 11 versículos, ele dedica 3 para as mulheres. Verso 22, verso 23 e verso 24 é a instrução de Paulo para as mulheres. E os outros versos, eles são textos que se dedicam à instrução dos homens. Aqui nós já vemos que o peso está diferente. Mas mesmo ele dedicando só 3 para as mulheres e os demais textos impondo a instrução para os maridos, a forma como ele constrói aqui o texto é a mesma. Observe, tanto para as mulheres quanto para os homens, ele vai imperativo, forma e limite. Imperativo, sejam submissas. A forma, como que as mulheres devem ser submissas. E o limite, qual é o limite dessa submissão? Tem limite, pastor? Claro, tem limite. Ninguém vai ser, não vai ter limite, né? Não é nada sem limite, tem limite. Da mesma forma, Paulo usa nos 9 outros versos para instruir os homens. Imperativo, como que o homem deve amar sua esposa? A forma, como deve desenvolver esse amor? E o limite, quanto e como o homem deve amar? E sabe o que é o mais maravilhoso?
Como diz os nossos irmãos goianos, o que é muito mais melhor de bom aqui nesse texto é isso aqui, Jenny, ó. Tanto na instrução da esposa quanto na instrução do marido, Cristo é a base para a submissão, Cristo é a base para o amor, Cristo é a base de tudo. Um casamento sem Cristo não tem base de nada. É como se Paulo estivesse dizendo assim: se você tentar ser submissa, mulher, sem Cristo, não vai dar certo. Se você tentar amar sua esposa sem Cristo, não vai dar certo. Então o que deve ser feito? Em primeiro lugar, coloque a base. Qual é a base? Cristo. Depois que Cristo se tornou a base do casamento, todas as outras coisas vão se desenvolver naturalmente. Mas vai ser fácil, pastor? Não, nunca é fácil. Principalmente quando nós falamos de casamento. Mas quando Cristo é a base, as coisas ficam mais claras, mais limpas, mais inteligíveis. Por mais que sejam difíceis, elas são inteligíveis, elas são simples de serem entendidas. Primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam, que os irmãos façam essa autoanálise. Cristo é a base da sua casa? Cristo é a base do seu relacionamento? Se for, nós já andamos aqui 90%. Os outros 10% agora é aplicar o que Paulo está ensinando. Vamos olhar aqui para o texto para ver como é que ele está ensinando isso. Vamos primeiro para as irmãs, seguindo aqui a ordem normal. Olha aí na sua Bíblia, verso 22, verso 23 e verso 24. Tem alguma irmã que tem voz de trovão aqui na igreja? Para fazer a leitura desses 3 textos? Tem? Se tiver, levanta aí e faz a leitura. Vai, irmã Isabel. Está vendo? Amém, obrigado, minha irmã. O verso 22 e o verso 23, minhas queridas, Paulo traz aqui algumas instruções importantes que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que no verso 22 especificadamente, Paulo traz um imperativo. Qual é o imperativo? As mulheres sejam submissas. E aqui é a forma como a mulher vai se sujeitar ao seu marido, sendo submissa. Ou seja, é um imperativo. E esse imperativo, observe algo importantíssimo aqui no texto: não existe condicional. Não existe condicional. Paulo não diz assim: mulheres, se os maridos de vocês forem bons e crentes, sejam submissas. Ele também não diz assim: mulheres, se o marido de vocês amarem vocês, sejam submissas. Mulheres, se o marido de vocês for uma pessoa extremamente boa, sejam submissas. Se era facilidade isso, Paulo não deixou fácil, porque Paulo está deixando o texto bem seco, bem simples. As mulheres sejam submissas aos seus esposos, aos seus maridos. É uma ordem bíblica. Ou seja, a forma como a mulher sujeita-se ao marido é sendo submissa. A tradução dessa palavra é obediência. É realmente entendimento que quem tem a palavra final, que quem dirime, que quem dirige o casamento, quem tem o entendimento e a responsabilidade é o esposo. Ou seja, mulheres tenham essa compreensão. Por quê? Porque isso provém do Senhor, essa ordem vem do Senhor. Tem 2 características, 2 demandas importantes aqui. E essa é muito importante, principalmente para aquelas irmãs que ainda não se casaram. Por quê? Um crente casado com um descrente. Minhas irmãs, se tem alguém aqui ainda que está no desejo de casar-se, você que é crente, não case com descrente. Por quê? Porque você está diante de um imperativo muito complicado, que você casando com descrente, você vai ter que ser submissa, porque o texto não fala assim: se seu marido for crente, seja submissa.
Se seu marido vai para a igreja, é um servo, chora, ora, canta, sujeita-se ao Senhor, seja submissa. Não, o texto não está falando isso. Seja submissa. Então aqui é a primeira característica que esse texto me chama a atenção. Irmãs que estão solteiras, não se atrevam a se relacionarem com descrente. Por quê? As irmãs que estão aqui casadas com crentes sabem que ser submissa a um crente já é difícil. Agora imagina você casar com um descrente e ter que ser submissa a um descrente. Como que vai ser pesado isso aqui? Esse texto grita isso para nós. Grita isso aqui, gritou isso aqui para a igreja que estava em Éfeso. E esse texto mostra uma demanda também interessante. Quando são dois descrentes e a mulher se converte, o peso da submissão ainda está sobre ela. Mas ela está sendo submissa a um descrente. Mas ela era descrente até aquele momento. Para ela, entre aspas, vai ser tranquila essa caminhada. Mas agora com o peso do chamamento de ser submissa. A espontaneidade da submissão da mulher é a mesma da igreja com Cristo. Existe um problema difícil aqui, porque as mulheres olham para essa situação e falam assim: mas pastor, como é que eu vou ser submissa ao meu marido? Que situação difícil. A palavra submissão traz um assombro, traz um espanto, traz terror para as mulheres. Paulo não deixa isso acontecer, por quê? Porque verso 22, verso 23, ele traz uma roupagem de entendimento. Qual é a roupagem de entendimento? Não é submissão por uma pessoa isolada em si, é a submissão de quem tem o exemplo de alguém que é submissa. E quem é submissa? A igreja. A igreja é submissa a quem? A Cristo. Então, a primeira característica que nós encontramos na submissão é espontaneidade. Você é submissa porque você quer ser submissa. Porque aquele que dirige o seu casamento é tão gracioso, é tão cheio de amor, é tão cheio dos favores de Deus, como Cristo é com a igreja. Então, uma das características da submissão é espontaneidade. Não adianta um marido casado com uma esposa, os dois crentes, ele trazer reivindicações. Você tem que ser submissa, você tem que se sujeitar, você tem que fazer, você tem. É claro que ela tem. Mas se essa característica de espontaneidade não aparece no coração dela, como está no coração da igreja, é uma caminhada trôpega. Irmãs, a submissão deve ser espontaneidade. Ela deve surgir de dentro para fora, cheia de certezas, cheia de amor, cheia de clareza e cheia de paz. Só que com um detalhe: para a igreja é fácil. Por que para a igreja é fácil? O noivo da igreja é Cristo. E o que isso nos chama a atenção? Que os maridos devem ser semelhantes a Cristo. Para quê? Para que a espontaneidade da submissão da mulher seja característica nos casamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque a coisa mais triste do mundo é quando você reivindica a obrigação dos outros. Você já viu aquela pessoa que chega em determinados lugares e chega para a mulher: você tem que ser submissa a mim, você tem que me obedecer, você tem que isso, você tem que aquilo. Acabou. Como é que é uma reivindicação para a espontaneidade? É o marido ser semelhante a Cristo, porque nesse momento a espontaneidade da submissão vai aflorar no coração da esposa. Porque a igreja não tem problema nenhum em ser submissa a Cristo, porque Cristo é um noivo amoroso, que cuida, que guarda, que ama, que zela e que protege a sua noiva. O verso 22 está tanto a ordem como a forma. Nós temos a forma também. Olha a forma aí, verso 22. As mulheres sejam submissas, imperativo, ao seu próprio marido. Como que as mulheres devem ser submissas? Olha no finalzinho do verso 22. Como ao Senhor. E aqui, meus irmãos, como ao Senhor, não está dizendo que o marido é o Deus da esposa, ou melhor, ou mais importante. Isso não é verdade. Você tem que se submeter a mim, mulher.
porque eu sou. Você tem que submeter a mim, mulher, porque eu sou cabeça, eu sou autoridade, eu. Como ao Senhor. A submissão ao marido é uma cópia de como ela se submete a Deus, como ela se submete a Cristo. É um relacionamento profundo que passa pelas entranhas do cuidado, passa pelas entranhas do conhecimento, passa pelas entranhas da confiança. Aí a mulher consegue adentrar e ser submissa porque ela é ao Senhor. Da mesma forma que quando você encontra mulheres que não são submissas ao Senhor, elas não conseguem ser submissas aos seus maridos. É a questão lógica. Paulo está mostrando essa verdade dizendo assim, o relacionamento de obediência e submissão é como ao Senhor. E muitas irmãs se assustam porque o relacionamento que tem com Deus não é um relacionamento de dizer não, é um relacionamento de dizer sim. Sim, Senhor, eu faço. Sim, Senhor, eu vou caminhar em obediência à Tua palavra. E às vezes nós pensamos assim, mas pastor, então vou ter que dizer sim para o meu marido em todas as coisas? Olha a imposição, como ao Senhor. O Senhor está te chamando para todas as coisas? Vamos tirar um racha. Vocês viram o PM lá em São Paulo, de madrugada? E aí, vamos tirar um racha? Tirou o racha, rachou a viatura no meio. O Senhor não está te chamando, mulher, para você ser submissa ao seu marido como a ele, para que ele possa seguir caminhos de tirando racha na vida. Como ao Senhor tem um parâmetro. Deus não está te chamando para bagunças, Deus não está te chamando para pecados, Deus não está te chamando para estapafúrdias dessa vida. Deus está te chamando para um relacionamento gostoso, cheio de paz, cheio de certezas, um relacionamento longo, um relacionamento de cuidados. Assimile o parâmetro de igualdade deve ser o mesmo no relacionamento com o marido. Então o seu marido deve ser uma pessoa de tamanha consciência que ele reflete o Senhor, para que você continue a sua submissão de forma tranquila e sábia todos os dias da sua vida. E é no verso 23, no comparativo, que a forma da obediência ela se explica. Olha o verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo o Salvador do corpo. Cristo é o cabeça da igreja e Salvador, assim como o marido é o cabeça da esposa. O marido não é melhor do que a esposa. O marido não é mais inteligente que a esposa, mais capaz, e o marido não tem mais privilégios diante de Deus do que a esposa. Mas Deus determinou que assim fosse. O processo de sujeição, é onde coloca nossas irmãs como submissas a seus maridos, é nesse entendimento que como submissa eu cumpro o meu papel diante de Deus. Que papel é esse? Do entendimento que eu tenho que auxiliar o meu marido para que ele possa fazer o que é certo no seu trabalho de liderança, no seu trabalho de condicionar e direcionar o nosso casamento para a glória de Deus. A submissão exprime claramente isso. Um marido que, direcionado e cheio do Espírito Santo, é auxiliado por uma esposa submissa, que faz com que ele conote a sua missão de ser líder dentro de casa. E é da mesma forma o peso das responsabilidades dos acertos e dos desacertos vem sobre o marido. Olhem que interessante. Aqui nós voltamos lá para o texto de Gênesis. O texto de Gênesis mostra que quem comeu o fruto primeiro? Quem caiu em sedução? Quem deu o fruto para quem? O texto mostra que Eva caiu, deu o fruto para o seu marido comeu. E a Bíblia fala lá no capítulo 3, verso 8, na viração do dia vem o Senhor. E na viração do dia vem o Senhor e procura por quem? Pelo marido. Porque ele é responsável pela aliança. Sabe o que isso significa, irmãos? Os homens estão com esse peso da liderança. Ser submissa nesse ponto é instruir e ajudar o marido a ser um bom líder que reflita a glória de Deus. Não é sujeição, não é ser menor, não é ser menos, não é ser capacho, não é ser escrava. É ajudar o marido a exercer o seu papel. E o marido reflete Cristo quando faz isso de forma correta.
Aqui não tem espaço para extremos. Aqui não tem espaço para atropelos e nem exageros. Aqui só tem local para a glória de Deus. Cristo sendo refletido. Olha aqui que Paulo está falando. Como que vai ser o relacionamento aqui, casados? Cristo e a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Então ele está apontando para a mulher dizendo assim, no relacionamento, a obrigação de ser cabeça desse relacionamento, líder desse relacionamento, é seu esposo. E a Bíblia não fala por quê. A Bíblia não fala que Deus o escolheu porque o homem é isso, o homem é assado, a mulher é isso. Ele simplesmente assim o quis. Por que que as mulheres devem entender e praticar isso? Porque essa é a vontade do Senhor. E quando é a vontade do Senhor, o nosso coração se descansa em paz. Aqui fica explícito 3 verdades. No casamento, Deus estabeleceu papéis: liderança do marido, e submissão e auxílio da esposa. Um coração submisso entende tranquilamente isso aqui. A segunda verdade explícita: a pauta da liderança do marido não é o coração dele. A pauta da liderança do marido não é a pauta da igreja local que escreveu alguns ditames. A pauta da liderança do marido não é a ideologia do mundo. Prestem atenção. A pauta da liderança do marido é Cristo. É Cristo. É por isso que uma liderança que não evidencia Cristo não pode ser uma liderança bíblica. E a irmã tem que reivindicar realmente diante da igreja, diante do conselho, diante do pastor: está errado. Meu marido não está refletindo Cristo. Minha casa não tem evidência de Cristo. Tem evidência de qualquer coisa, menos Cristo. Não serve. Isso é um relacionamento que é dado ao fracasso. E a terceira verdade explícita aqui é essa: chamado tranquilo da submissão. Por causa do marido? Por causa da igreja que você congrega? Por causa de você mesma? Não. Chamado tranquilo para a submissão, por causa de Cristo. Porque o seu marido vai refletir Cristo naquilo que ele fala, naquilo que ele pensa, naquilo que ele vê, naquilo que ele ouve e naquilo que ele vive liderança na sua casa. Por isso que a pauta da submissão deve ser tranquila dentro de casa. É por isso que crente não casa com descrente, porque não tem pauta de Cristo na outra parte. Obrigado. Irmãs, não se aventurem, irmãs. E ele é tão bonito, ele é tão inteligente, ele é tão bom, ele é tão educado. Tem Cristo, mas vai se converter. Ei, irmãs, vocês estão entrando numa fria, não vai nessa não. Vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Não entrem nessa. Crente, mulher crente, casa-se com homem crente. Homem crente por ser crente? Não. Verso 18, capítulo 5. Homem crente cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai viver Cristo no seu relacionamento. Até aqui, como que nós sabemos que o casamento está andando correto? Quando para a esposa está tranquilo. Obrigado, meu irmão. Prestem atenção nisso aqui. Como é que nós sabemos que o casamento está correto? Quando nós sabemos que a esposa anda numa caminhada tranquila. Por quê? Ela consegue ver Cristo na sua casa. Ela consegue ver Cristo no seu marido. Aí nós temos um bom entendimento. Acertamos. Como é que nós sabemos que uma casa não está boa quando a esposa não vê Cristo no esposo? É hora de ligar o sinal amarelo, porque seu marido está revelando qualquer coisa, menos Cristo. Ele não foi chamado para isso. Agora, irmãos, o verso 24, Paulo estabelece o limite da submissão. Traz até um alívio, né? Nossa, tem limite.
Agora olha o limite da submissão aí, verso 24. Verso 24 diz assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam... O que, irmãs? Leia o texto. As mulheres o quê? Em tudo. Olha o limite aí. Agora ficou pesado, hein? Tem limite, pastor, a submissão? Tem limite. Mas qual é o limite? Em tudo ao seu marido. Ou seja, não é em algumas coisas. A submissão não é naquilo que há concordância. A submissão não é naquilo que é fácil ou agradável. A submissão bíblica é em tudo. Aqui Paulo é generalista, em tudo. Mais uma vez, o ponto comparativo e o ponto de sustentação é a igreja e Cristo. Que tudo é esse, pastor? Como assim tudo? Nós temos visto cada coisa em casamento, hein, irmãos? Nossa! Nós temos visto maridos chamando esposas para casa de swing. É em tudo, pastor? Se for em tudo, eu tenho que ir. Temos visto e ouvido marido não indo para casa de swing, mas trazendo terceiros para o casamento. É em tudo, pastor. Temos visto maridos, acredita, irmãos, estamos no século 21, não é? Nós temos visto maridos violentos dentro de casa, que batem em mulher. Vocês acreditam nisso? Ainda existe esse tipo de gente hoje. É em tudo. A mulher tem que passar por isso e continuar ali sendo submissa ao marido e fazendo tudo que o marido quer. Tem maridos que xingam as esposas, gritam. Século 21, irmãos, o coração está cada vez pior. Tem maridos que gritam, expõem a esposa à vergonha, e a mulher tem que continuar submissa, porque a Bíblia está falando em tudo, então tem que ser tudo. É isso, irmãos? É lógico que não. Pelo amor de Deus. Primeiro, esses cidadãos, a gente não pode nem falar porque nós estamos numa época de censura, né? Tem que cortar para que esses cidadãos, eles têm que ser tratados de uma forma muito especial. Homem que bate, que grita, que xinga, que humilha a mulher, tem que ser tratado de forma muito especial. Para que os outros que têm um coração ávido disso aí, olhem para a forma especial que está sendo tratado o valentão, o machão, pensem assim: opa, é desse jeito? Não vou mais não. Por quê? Eu já tive casos de acompanhamento e aconselhamento, irmãos. Machão, valentão. Eu falei para a esposa: eu só ando com vocês se você for para a delegacia. Ela foi para a delegacia, fez a queixa. Aí o valentão foi lá para casa. Eu falei: eu só ando contigo se você for à delegacia se apresentar. Mas pastor, eu falei: meu irmão, você bateu, foi fácil, agora vai na delegacia. Ele chegou na delegacia, eles olharam e falaram assim: rapaz, vai para casa, isso aqui não é com a gente não, isso aí. Até ontem não deu nada. Aí, meu irmão, isso enche o coração dos valentões. Valentão tem que ser tratado por outros valentões. Você não vê um homem desse chegando num quartel da polícia, lá no BOPE: hoje eu vim bater em todo mundo, e entrar lá e bate. Você vê um negócio desse? Aí chega em casa, bate na mulher, grita com a mulher: hoje eu vou entrar numa delegacia de polícia e vou xingar todo mundo, vou bater em todo mundo. Você não vê isso, porque lá se trata da forma que tem que tratar valentão. Então essas pessoas, as mulheres têm que ser submissas a essas pessoas em tudo? Não, irmãs. Isso aí é uma aberração da natureza. Isso aí é um louco. O tudo não inclui pecados. O tudo não te chama para você concordar com seu marido com os erros dele. O tudo
Não é um chamamento para você ir por uma aventura com os olhos fechados. Por quê, pastor? Cristo não conduziu assim a igreja. Você viu Cristo chamando a igreja para pecar? Você viu Cristo chamando a igreja para balbúrdias? Não. A submissão é como ao Senhor. Ser submissa é um ato de obediência, é um ato de entendimento que a responsabilidade da palavra final está sobre o marido, mas deve refletir a Cristo. Então, todas as vezes que o marido chamar, pontuar-se e viver declinadamente para o pecado, a esposa não está debaixo de obrigação de ser submissa ao marido, porque isso não é bíblico. Então, até a submissão no tudo tem limites. Sabe por quê, irmãos? A submissão tem que glorificar, não deve conduzir para o pecado. Eu sei que a palavra é pesada, principalmente para a geração que nós vivemos, mas é ordenança bíblica. Ser submissa é um local de proteção que Deus colocou vocês, irmãs casadas. É um local de bênção, porque existe um marido que revela Cristo, existe um marido que guarda vocês, existe um marido que ama vocês, existe um marido que a única intenção do marido é revelar o Cristo para vocês, não ele mesmo, revelar o Cristo para vocês, todos os dias da vida de vocês. E existe um marido que está disposto a todos os momentos do relacionamento dizer assim: houve erro, eu sou responsável, o peso está sobre mim. Houve um desacerto, a culpa é minha. Mas existe um marido que quando vocês acertarem, ele vai falar assim: acertamos, nós conseguimos. Você reparou que é o contrário? Acertei, eu fiz o que era certo, eu sou o cara, eu faço. Ô mulher, tu fez errado de novo. Ô mulher, por sua culpa tá assim. Ô mulher, de novo deu errado. Ô mulher, não é possível. Não é assim que acontece? Isso não é um marido. Isso é alguma coisa que você achou em algum local aí no meio do caminho que você levou para sua casa. Com certeza isso não é um marido. Isso é um troglodita. O marido é aquele que está disposto a ser responsável por tudo dentro de casa. Por isso que a submissão é o melhor local para que você esteja. Hoje está difícil, irmãs. A ideologia feminista, quando escuta essa palavra, ela chega a ter um asco, e elas colocam sobre vocês um entendimento que isso é machismo, que isso é errado, que isso não vem de Deus, e que se Deus exige isso, esse Deus é um machista. A ideologia feminista está impregnando isso na igreja. Irmãos, irmãs, não acreditem nisso. O local de submissão é o local mais feliz para vocês. É o local onde Deus está guardando vocês, irmãs casadas, por causa de tudo isso. Existem alguns outros textos que Paulo e Pedro continuam ensinando sobre isso. Olha aí na Bíblia de vocês. Colossenses capítulo 3, verso 18. E aqui parece que Paulo está dando continuidade no que ele está falando, porque ele vai do verso 18 até o verso 22, até o verso 24. Olha só o que Paulo está falando aí. Esposas, olha aí, verso 18 é para vocês. Sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Aí ele vai para os maridos. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. E ele continua: filhos, em tudo, olha aí, de novo, ele está sendo generalista. Em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Pais,
Não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Olha aqui, verso 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Olha aí, aqui é como se ele estivesse dando continuidade no que ele falou. Sejam em tudo nos seus relacionamentos, mas isso aqui é só para quem está cheio do Espírito Santo. Aí a minha dica para as irmãs, porque o texto ainda está aqui totalmente voltado para as irmãs, ato de submissão. Olhem se seus maridos estão cheios do Espírito Santo. Não tem como vocês fazerem e eles ficarem cheios. Orem pelos maridos de vocês. Chorem pelos maridos de vocês. Clamem a Deus pelo marido de vocês. Sejam colunas de intercessão dentro de casa, porque o marido de vocês devem ser homens cheios do Espírito Santo. Mais um texto, Tito 2. Tito 2. Tito 2, vai do verso 1 ao verso 5. Olha aqui que Paulo instrui aí nosso irmão. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas de muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos. Olha o verso 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Agora, como que é esse amor? Como que vai ser essa instrução? Como que a mulher recém-casada ama o marido e os filhos? Verso 5. Essa é a forma do amor. Qual é a forma do amor? A serem sensatas, honestas, donas de casa, bondosas, sujeitas, é a mesma expressão de Efésios, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Como é que é o amor bíblico, pastor? Como é que uma mulher ama seu marido, pastor? Simples, sensatas, claras, límpidas, verdadeiras, honestas, sérias, sisudas, boas donas de casa, mulheres que governam seus lares, sujeitas ao marido. O que é isso? Submissas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Isso é amor. Isso é amor. Percebem? Agora vamos para o último texto, 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, verso 1 ao verso 6. Olha aqui que Pedro instrui aí a igreja que ele está escrevendo. Ele diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que,
se ele ainda não obedece à palavra. Olha o poder da submissão. Olha como que é instrumento de Deus a submissão. Pedro diz assim: seja submissa, porque até se seu marido for um descrente, a submissão, ela vai agir na sua casa. Como? O texto continua: igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não conhece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Submissão é um procedimento evangelístico. Olha que poder tem a submissão. Se a mulher casada com descrente, ela sendo submissa, vivendo isso que Paulo ensinou ali em Efésios, em Colossenses, vivendo a palavra, o marido pode ser ganho, não pelo que ele ouve, mas pelo que ele vê e pelo que ele vive. Submissão, minhas irmãs, é evangelização. Eu vou mais longe. Submissão é instrução para os pequeninos e pequeninas. Submissão é sala de aula. Submissão é algo que só Deus capacita as mulheres para que elas possam fazer. Percebem como submissão não é ato de machismo, não é uma exigência de um Deus machista. Submissão é instrumento de Deus. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. E agora vem um contraponto: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato no vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Olha que texto profundo. E aqui nós paramos o sermão de hoje, já estamos bem avançados, e ficamos só na parte da submissão. Se nosso bom Deus permitir, domingo que vem, nós vamos tratar sobre o amor que o marido deve ter para a esposa. E sobre o que foi pregado hoje, minhas irmãs, guardem isso no coração de vocês. O local de uma mulher casada, a bênção é submissão. Maridos, orem por suas esposas. Pastor, se caso houver, né? Pastor, minha esposa ainda não é uma mulher submissa. Não reivindique submissão. Não exija. Não grite. Isso tem que vir de dentro para fora. Seja um crente de verdade. Seja Cristo para sua casa. Mas ore por ela. Chore por ela. Ame sua esposa. Seja uma coluna dentro da sua casa, para que ela consiga obedecer a palavra de Deus. Ah, pastor, minha esposa não é submissa. Ela está pecando contra o Senhor. Se sua esposa não é submissa, ela está pecando contra o Senhor. Ore por ela. Ame sua esposa. Queira que ela acerte. Cuide da sua casa. Amém, meus irmãos? Então vamos orar ao Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, oramos agradecidos, Pai, por Tua palavra. Te rogamos em nome de Jesus que o Senhor nos dê graça para que possamos viver a Tua palavra, glorificar o Teu nome e bendizer o Senhor todos os dias.
De forma específica, Senhor, nós rogamos pelas nossas irmãs. Que assunto delicado, mas tão profundo é esse. Dá graça para elas, Senhor, que elas possam aprender a viver submissão com todo o prazer que essa palavra ensina. Que essa disposição venha do alto, Pai, venha de Ti mesmo e transborde no coração de cada uma delas. Que elas possam ser evangelistas, Senhor, se houver necessidade dentro das suas casas. Não pelo que elas falam, mas pelo comportamento de submissão. Que nossas esposas, Senhor, não sejam mulheres entregues, Senhor, desmesuradamente a vaidades, mas que a submissão, o adorno interno, paute a vida delas, e que só o Senhor seja glorificado. Dá graça também para os nossos irmãos homens, para que possamos, Senhor, ser bênção do Senhor nas nossas casas, e que o Senhor capacite a nós para ajudar as nossas esposas. Tudo isso, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.